Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que provavelmente você já deve ter se feito essa pergunta em algum momento da sua vida, principalmente naqueles momentos de dificuldade. Em quem posso confiar? Não é mesmo? Hoje, 28 de julho de 2020, estamos aí saindo aí da quarentena, retomando a nossa vida. E eu tenho certeza que em algum momento dessa quarentena você se fez essa pergunta: em quem devo confiar? Com tantas informações, com tantas coisas, cada um falando uma coisa, não é mesmo? E eu vou falar para você como que eu respondi essa pergunta na minha vida. Em todos os momentos, várias vezes eu fiz essa pergunta. E hoje eu vou poder compartilhar com vocês, talvez te ajudar um pouquinho, tá bom? Vou diminuir aqui para que vocês possam conhecer o, o restante da família. Se você é o primeiro vídeo que você está assistindo, se for esse, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se após você assistir o vídeo gostar, não esqueça de curtir e compartilhar, tá bom? Eu sou a Paula Campos, da Viagens Transperial. Nós somos aqui uma agência de turismo especializada em roteiros católicos. E hoje vamos falar sobre esse assunto. Em quem eu posso confiar? Naqueles momentos de dificuldade, sempre você faz essa pergunta, não é mesmo? E hoje eu vou falar um pouquinho a minha experiência, a minha vivência. Antes de responder essa pergunta, você tem que se conhecer. Você se conhece profundamente? Todos aqueles defeitos, aquelas falhas. Em 2015, eu fiz essa pergunta. Eu já conhecia alguns dos meus defeitos. Normalmente a gente conhece, só que a gente não assume, não é mesmo? E eu descobri várias coisas que eu precisava mudar. Então, eu puxei lá nas minhas referências. Todos aqui sabem que eu fui criada pela minha avó Isabel, meu avô Luiz, graças a Deus. Então, cada momento da minha vida que eu vivi com eles, eu aprendi bastante. Meu avô é uma pessoa muito quieta, muito na dele, mas ele me ensinou muito com as suas histórias. Ele cantava, ele gostava muito de cantar. Tinha seus erros, como todos nós temos, mas eu aprendi muito com meu avô. Minha avó, uma mulher muito sábia, muito inteligente. Nossa, como é, eu até me emociono de falar minha avó. Minha avó é uma pessoa muito sábia, então eu aprendi muitas coisas com ela. Todas as minhas dificuldades, ela me ajudou. E até hoje já tem mais ou menos uns 13, 14 anos que ela está acamada. Ela fala pouquíssimo, ela só responde. E em alguns momentos da minha vida, vem a voz dela nítida na minha cabeça, me respondendo várias coisas com a ajuda de Deus através das minhas orações. É assim, eu não sei explicar, gente. E minha avó, ela plantou uma sementinha dentro de mim, que é uma semente de mostarda, né? A menor semente do mundo. E ela plantou essa sementinha dentro de mim, que é a semente da fé, a palavra de Deus. E cada dia, essa semente, todos nós temos, mas a gente tem que cultivar para ela crescer, não é mesmo? Então, eu agradeço muito ela ter plantado essa sementinha. Eu tenho duas frases. Minha avó sempre falava muito eu vou muito com histórias, minha avó, ela mais na prática, e meu avô, ele tinha uma frase marcante, que ficou marcado. Ele sempre falava assim: maldito do homem que confia no outro homem. E minha avó sempre falava assim: faz a tua parte, que Deus te ajudará. Então, assim, totalmente diferente as duas frases, né, de um casal. Então, a frase do meu avô falava que a gente não poderia confiar em qualquer pessoa, não é mesmo? E minha avó não, estava ali e sempre falava que a gente tinha que fazer a nossa parte e Deus sempre vai nos orientar, nos guiar para o melhor caminho. Quando eu parei para me analisar, mesmo tendo aquelas referências dos meus avós, sábios, inteligentes, fortes, eu sempre vi meu avô muito forte, minha avó. Mesmo em todas as dificuldades que eles passaram na vida, que foram várias, eles sempre se manteram fortes. Eu era uma pessoa muito medrosa. Eu era, assim, dependente emocional muito grande. Eu dependia do que as outras pessoas achavam de mim. E eu depositava muita confiança nas outras pessoas e às vezes me decepcionava. Às vezes confiava num patrão, num relacionamento, num amigo. E as pessoas erram, não é mesmo? E eu sempre estava pedindo oração para as pessoas. Sempre, sempre, gente. Eu rezava muito,
mas da forma errada. Eu era sempre muito insegura, tinha muito medo, eu sempre ficava pedindo conselho para as outras pessoas. Mesmo Deus estando cada minuto da minha vida, eu às vezes não o via, sabia que Ele estava ali, mas eu não via. Desde quando eu nasci, Deus está presente na minha vida em cada movimento, sempre me protegendo, sempre me acompanhando, me carregando no colo. E às vezes eu não tinha essa segurança, não é mesmo? Quando eu tive meu filho, no início de 2016, isso foi muito forte. E eu parei, eu falei, gente, com todos esses erros, eu sou uma pessoa medrosa, fraca, emocionalmente abalada, insegura. Que exemplo eu vou ser para o meu filho? Meus avós foram um exemplo para mim. Eu me guio hoje, todas as minhas decisões, eu vejo, me espelho pelos meus avós, eu quero ser exemplo para eles. Eu quero, independente onde eles estiverem, se eles estiverem aqui na terra ou no céu, eles vão estar me vendo. Então eu quero ser orgulho. Então eu quero que meu filho veja da mesma forma, que eu seja um exemplo para ele, para que quando ele passar por uma dificuldade, ele tenha eu como referência, eu e o pai. Então foi muito forte. Eu sempre pedi a Deus, eu rezava muito para Deus, para me dar os dons do Espírito Santo, porque eu necessitava. Ali era preciso que eu tivesse todos os dons. E eu rezei, eu pedia muito. E normalmente quando a gente reza, a gente pensa assim que a gente só vai conseguir quando a gente estiver velho, na velhice, né? Normalmente é assim que a gente pensa, a gente vê aquelas pessoas na igreja, ou mesmo da família, e a gente tem referência, a gente tem orgulho de ver que eles são fortes. E nem sempre é assim. Às vezes, nas nossas orações são atendidas. E veio o coronavírus. Quando veio o coronavírus, eu sentia uma segurança. Eu não tinha medo. Eu tinha medo da minha força, da minha confiança. Eu, às vezes, conversava com as pessoas sobre esse vírus e parecia que eu estava conversando com crianças sobre o bicho-papão. Sabe quando a gente é criança que a mãe da gente fala assim, o bicho-papão não existe? Mas ele existe, ele estava ali matando, né, várias pessoas. E aquela confiança dentro de mim, eu, Senhor, e eu conversava com Deus. Eu tinha muita confiança. Tudo que minha avó, eu no início, bem no iníciozinho lá, no início, quando começou aqui no Brasil, eu tive um sonho com minha avó. Eu escutei direitinho minha avó me aconselhando. E eu fiquei assim, com aquela informação dentro de mim, sem saber o que fazer, e segui aquela orientação que veio através da minha avó, sobre uma coisa que ela sempre fazia com a nossa família. Eu comecei a falar para as pessoas mais próximas, família, amigos, e passando essa orientação, e depois foi confirmado. E eu fiquei assim muito feliz com as respostas de Deus das minhas orações. E no início lá do coronavírus, que a gente só podia ir para supermercado, não é mesmo? E eu tinha uma confiança tão grande, e eu falava para as pessoas assim, pode deixar que eu vou para você no supermercado, eu só ia no supermercado. Tudo estava fechado. Então, eu ligava para as pessoas, meus parentes, olha, se você não puder ir, eu vou para você, eu compro e fazia compra para todo mundo. Eu não tinha medo, não tinha receio nenhum. Era uma segurança muito grande. E continuei com as minhas orações, pedindo a Deus os dons do Espírito Santo. Continuei a minha evangelização aqui pelas redes sociais. Todo domingo mandando uma história de reflexão para os nossos clientes, nossos amigos, para que as pessoas se fortalecessem em Deus. E continuei. E vieram muitas mensagens, Davi, Golias, as leituras, e eu lendo, eu entendendo, mas eu tentando crescer, né? Pedindo a Deus sempre sabedoria, discernimento para levar. E veio de Naamã e Eliseu, e eu também refleti sobre isso. Agora, teve um ponto muito importante que tem um filme, eu vou até indicar para vocês um filme que eu já assisti esse filme acho que umas 15 vezes, gente. E dessa vez, no período agora da quarentena que eu assisti ele, eu entendi como a gente perde o medo. Qual é sabe aquele estalo que a gente vê? E eu entendi como é que a gente separa que o medo é uma escolha
que a gente pode ser forte, mesmo eu sendo naquele tempo, né? Sempre fui uma pessoa muito medrosa. Esse período que todo mundo está com medo, algumas pessoas estão com medo, eu me sentindo segura. Como assim? E através desse filme. Ele não é um filme cristão, tá? Mas ele é um filme de uma reflexão muito boa. Se vocês quiserem assistir, eu indico. Outro filme também que me ajudou bastante. Esse eu já assisti umas 5, 6 vezes. Ele é novo, Superação, o Milagre da Fé. Eu não me achava uma pessoa digna de levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E uma vez uma pessoa me indicou esse filme, eu não entendi muito bem, depois com o tempo eu fui avaliando, e esse filme para você, para cada dia você crescer na sua fé e você ter um posicionamento, ele é muito importante. Ele é um filme cristão, eu super indico ele também, que me ajudou bastante para me levar a palavra, e principalmente para mim estar fazendo esse vídeo hoje para vocês. Porque naqueles momentos que a gente passou, e logo quando abriu as missas presenciais, gente, foi uma alegria tremenda. Eu me sentia assim, igual uma criança quando abre o parque de diversões. Gente, tinha as missas pela televisão virtuais, mas a missa presencial é totalmente, para mim, fazia muita diferença. Então eu fiquei muito, muito feliz. Aí vieram as dúvidas, sabe por quê? Quando eu ia para o supermercado, que eu falava com as pessoas, ajudar as pessoas falavam, toma cuidado, tal, mas nunca me reprimiu. Quando abriu, liberou para ter missas presenciais, algumas pessoas criaram dúvidas dentro de mim, que eu ia expor meu filho, que eu ia poder ser contaminada. Como se uma pessoa que sentia uma segurança tão grande em supermercado, quando saía, eu só ia no supermercado, como que na igreja eu não ia me sentir segura? E é o lugar que eu sentia mais segura, porque no supermercado eu trazia o alimento por corpo, e na igreja o alimento para a alma. E as pessoas me perguntavam, eu escutei isso até da minha própria mãe, mas tem a missa na televisão. Para mim não é a mesma coisa. Eu senti a necessidade, há muito tempo que eu não comungo, e as pessoas às vezes até falam assim, eu estou sentindo falta da comunhão. Eu estava sentindo falta de estar na igreja. Sentir é diferente, é totalmente diferente. Você está dentro da igreja, está ali na capela do Santíssimo, ajoelhado diante de Jesus, é diferenciado. Então, mesmo eu tendo toda essa confiança, eu ainda tive algumas dúvidas por um pequeno momento, mas eu me mantive firme na fé e soube, com a inteligência de Deus, usar as palavras certas para responder essas pessoas. Depois de um tempo de oração, eu entendi que Deus está comigo a cada momento da minha vida. E tudo que eu preciso está comigo. Porque Deus está comigo, dentro de mim. Então, tudo que eu perguntar, que eu me perguntar, Deus vai me responder. E as respostas estão em mim. Eu sou forte. Deus sempre fala, faz a tua parte, que eu te ajudarei. Se eu não fizer a pergunta certa para Jesus, Ele não vai me responder da forma certa. Então, a gente tem que ter sabedoria para saber perguntar para Jesus. E uma coisa que eu tive muito forte, principalmente agora, nesse período, foi a minha fé. Que a minha base é Jesus. Com Ele, eu domino meus medos. Eu tenho medo, sim, mas eu domino meus medos. Eu tenho um equilíbrio emocional. Eu sei que eu tenho que confiar nas pessoas, mas as pessoas também erram, como eu erro. E o mais importante, a minha oração tem força. Eu sou a pessoa melhor para rezar por mim, porque eu sei o que eu estou passando. Claro que eu preciso da oração dos meus irmãos da igreja, quando eles se dispõem a rezar, eu agradeço muito. Mas a minha oração tem força. Eu não preciso estar sempre pedindo para as outras pessoas rezar para mim. E eu tenho que rezar da forma certa. Porque quando eu rezo da forma certa, independente se eu souber rezar, muitas pessoas não sabem rezar, e Deus está ali com ela também. Você tem que se entregar a Jesus, falar o que está dentro do seu coração, e Deus sabe quando você fala a verdade.
E aí você se pergunta, mas Paula, em quem eu devo confiar? Em quem você deve confiar? Em você. Deus está dentro de você. Deus está do seu lado, te carregando, principalmente nesses momentos difíceis. Então você tem a resposta para você. Você sabe o que é melhor para você. Peça a Deus nas suas orações o que você precisa. O que você precisa nesse momento? Você sabe responder? Mas responda, faça a pergunta do jeito que você quer escutar. Não é o que você precisa, é o que você necessita. Salomão, ele teve um sonho com Jesus. E Jesus fez a pergunta para ele: o que quer que eu lhe dê? Se Deus aparecesse em sonho para você, o que você pediria hoje para Jesus? Para Deus? Que o coronavírus acabasse? Hoje é o coronavírus. E amanhã? O que vai ser? Eu, nas minhas orações, eu sempre peço a Deus que Ele me dê força para superar todas as dificuldades. Com esse problema do coronavírus, eu até falei para Deus, eu falei assim, Senhor, eu sei que eu vou pegar, me dê força para superar, para mim poder passar. Todos nós, as pessoas falam, os médicos, de algum motivo, sempre quando tem alguma doença, nós pegamos, não é mesmo? Mas a gente tem que ter força. E Deus está me dando cada dia força, força. E eu vendo algumas pessoas com medo de sair de casa. E eu fico muito triste. Minha tristeza de ver as pessoas tão com medo, sabendo que Deus está do lado delas. E eu quero te falar, não peça só para o coronavírus, aí peça fortaleza para Deus te dar força para superar todos os momentos de dificuldade. Outros momentos virão de dificuldade. Você já passou por muitos momentos, eu já passei também. Essa força para superar, para que você possa vencer esse momento de dificuldade. Que hoje é o corona, e amanhã? Amanhã o que será? Então vamos pedir a Deus para que a gente tenha força para superar. E que se a gente eu até falo assim, Senhor, se eu não sobreviver, Senhor, tu sabe de tudo na nossa vida. Eu me entrego a ti. E o que eu tenho para falar para vocês hoje é uma frase. Fé não é agir naquilo que é seguro, mas é caminhar onde não vemos o caminho. Essa frase foi do Monsenhor Jonas, o Padre Jonas, lá da Canção Nova. Então, é muito fácil ter fé seguro, no caminho seguro, que você vê que tudo é seguro. Mas que segurança temos? Hoje, se a gente sai de casa, não é seguro. Não por causa de uma doença, mas você pode sofrer um acidente, você pode ser assaltado. Tem vários, você pode tropeçar, cair. Então, eu estava esses dias ali na rua, perto, acho que de uma loja de material de construção. E uma senhora estava passando do outro lado da rua, ela tropeçou, ela caiu, gente, ela machucou tanto. E eu falo, gente, a gente saiu de casa, a gente tem que pedir a Deus segurança. Porque não é seguro, até dentro de casa não é seguro. Então vamos ter fé. A palavra de hoje que eu tenho para falar para vocês é: tenham fé e confiem em Deus e em você. Você sabe o que é melhor para você. Não tenha medo. Coragem. Coragem é o domínio dos seus medos. Tá bom? Então, gente, eu espero ter te ajudado. Fico muito feliz, peço desculpa pelo meu momento de tristeza por essa situação de ver tantas pessoas amedrontadas e que Deus nos cubra e nos proteja, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!